Olá, nós hoje estamos começando mais um episódio do Ipanema Healthcast. Nós estamos aqui, eu sou Patrícia Martins, estou aqui com duas nutricionistas e uma atleta vegana para a gente falar um pouquinho sobre veganismo, vegetarianismo e tentar bater um papo por aqui. Em primeiro lugar, eu tenho aqui a Marcela, que é a nossa nutricionista, que ela é especialista em veganismo. Estou aqui com a Juliana, que é a nutricionista também, mas ela é especialista em criança. E com Fernanda Pina, que é a nossa atleta aí, vegana. Hoje é uma triatleta, mas ela é maratonista também. Vamos lá, gente. O que a gente pode falar um pouquinho aí sobre veganismo? O que é ser vegana, Fernanda? Conta pra gente. Bem, eu acho que para mim foi uma transformação, assim, foi uma coisa muito boa. Eu amei virar vegana, me arrependo de ter virado tarde. Há quantos anos você é vegana hoje? Olha, veganismo mesmo, né, a partir do momento que eu comecei a não consumir nada de origem animal, foi em 2016. Então, de 2016 para cá, a gente está falando de, sei lá, 4 mais 2... Não, 5 vai fazer 6 anos. 6, 7 anos agora em 2023. Em abril de 2023, mais precisamente, vai fazer 7 anos. Entendi. E aí, desde então, foi assim, numa feirinha vegana, que eu vi uma blusa lá, falei assim, não, agora eu vou ser vegana. E aí, eu ainda comia os derivados do leite, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, há quanto tempo você era vegetariana antes de se tornar vegana? Isso. E aí resolveu fazer a transição? É, o que a gente chama de ovolacto vegetariano, né? Eu ainda comia o ovo e ainda comia os derivados do leite, né? Queijo, iogurte, essas coisas eu ainda comia. Já não consumia nenhuma carne, mas comia ainda os derivados do leite e o ovo. E o que mudou para você decidir passar para o veganismo? Então, para mim, o veganismo veio quando a consciência em relação a outras questões para além do alimentar começaram a me pegar, sabe? Assim, a questão mesmo do entender que às vezes quando a gente não come carne, você acha que está evitando o sofrimento animal, mas a indústria do ovo, a indústria na produção do leite, do queijo, tem um monte de histórias por trás disso, dessa produção, né? E aí isso começou a bater, a questão ambiental também começou a bater para mim, né? Porque e também tinha um ponto muito interessante, que era o meu processo inflamatório. Eu tinha muita espinha mesmo, né? E eu já tinha sido alertada, né, sobre essa questão do consumo do leite, principalmente, né, dos derivados do leite. E aí eu fiz um teste uma vez, eu fiquei 1 mês sem lactose. E pra mim fez muita diferença. E aí somou tudo isso, virei. Mas sem lactose ou sem a proteína do leite? Na verdade, sem lactose, né? Então, tinha coisa até zero lactose que eu ainda consumia e tal, mas eu fiz um teste e aí eu percebi que, de fato, as coisas estavam melhorando em relação, principalmente meu rosto, tinha muita espinha, né? E aí começou a melhorar, mas eu falei, não, mas eu gosto muito do ovo, do queijo, não quero abrir mão. Consumi ainda por um tempo, mas depois essas outras questões, como eu falei, para além do alimento, me pegaram e eu somei tudo, falei, vamos embora. Então a sua causa pro veganismo é a causa animal? Hoje eu posso dizer que sim também, né? Mas eu acho que tem uma questão do bem-estar. Assim, eu hoje me sinto bem não comendo nada de origem animal, sabe? E mais que isso, eu percebo que não faz diferença, que muito pelo contrário, eu me sinto bem. Se eu fosse pensar só em mim, eu tô bem assim, sabe? Então, lógico que a questão animal vem, né? Mas eu acho que não é a primeira coisa que bate. Por isso que eu não gosto, assim, quando a gente tenta catequizar as pessoas falando sobre, né? Tem cadáver, você tá comendo cadáver, essas coisas assim, eu acho que distancia as pessoas de qualquer causa que seja. Acho que qualquer radicalismo, né? Exatamente. Assim, eu falo muito isso. Eu sou vegetariana, eu amo trabalhar com vegetarianismo e veganismo, mas eu não fico catequizando as pessoas no sentido de julgar quem não é. Eu acho que isso é muito ruim. Isso, em vez de mostrar para as pessoas a nossa causa, na verdade, tipo, fala, ela vai ficar... Então, eu acho que a gente tem que realmente trazer informação Eu acho que a gente já tem tanto rótulo, né? A questão do julgamento é muito complicada, né? Hoje a gente já tem tanta etiqueta que botam na gente, né? Falando nisso, deixa eu aproveitar aqui. Vamos explicar para as pessoas qual é a diferença entre veganismo e vegetarianismo? Porque você falou que você é vegetariana e ela diz que ela é vegana. Qual é a diferença? Vamos lá. Na verdade, o veganismo a gente já consegue, né,
estratificar, digamos assim, tem alguns subtipos, né? Então a gente tem as pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas, como você é, que são as pessoas que consomem os ovos e os derivados de leite. A gente tem as pessoas lacto-vegetarianas que só consomem os derivados de leite e os ovo-vegetarianos que só consomem os ovos. O vegano é o que a gente chama de, quando a gente fala só da parte da alimentação, ele é o que é o vegetariano estrito. Ou seja, ele não consome nada de origem animal, mas isso em relação à parte alimentar, que é o que a gente chama de vegano, né? Mas o veganismo em si, ele é um pouco maior, ele é além da parte alimentar. Então, é um modo de vida que busca tanto diminuir, que busca minimizar a crueldade animal, a exploração animal, na medida do possível e do praticável, né? E aí acaba indo para outras esferas, como as esferas de consumo, vestuário, maquiagem, cosméticos. Então, um pouco além. Então, hoje a gente transforma, a gente dá o título de vegano para tudo, né? Você vê um alimento no mercado que ele sem nada de origem animal, a gente chama aquele alimento fala que ele é vegano, fala que um prato é vegano. Mas o veganismo em si, ele é um pouco além mais, disso. né? É mais uma ideologia do que especificamente um tipo de Da alimentação. parte de alimentação. A parte de alimentação é vegetariano estrito. É aquele que não consome nada alimentar, né, de origem animal. Fernanda, quando você pensou em vou virar vegana, não quero mais, ou vegetariana, e depois, né, acabou evoluindo para o veganismo, como é que ficou a família? Você tem filhos, né? Você tem um marido, que eu sei que seu marido é vegano, mas e os filhos? Bem, os filhos no início estranharam muito, porque íamos todos à churrascaria, quando mesmo eu já não comendo carne, né, que eu fiquei muito tempo sem comer carne, mas eles já tinham entendido isso, mas a gente ia comer pizza, né, e aí era um lugar só para comer uma pizza, né, todo mundo. E aí no início foi muito estranho, mas é engraçado porque as pessoas mais velhas da família, que foi a barreira maior, né? Minha mãe, minha avó, minhas avós, né? Então, assim, a minha mãe, quando eu falei, não vou mais comer nada de origem animal. Então, porque às vezes minha mãe deixava tapioca pronta para mim com queijo quando eu chegava do trabalho, que ela me ajudava com os meninos, ela ficava lá em casa. Aí ela deixava, às vezes, alguma coisa gratinada. E eu adorava queijo, né? E aí eu cheguei um belo dia em casa, tinha um monte de coisa com queijo. Aí eu falei, mãe, eu não falei que eu não vou mais comer. E aí ela abstraiu isso. Para de palhaçada, né? Já não come carne, já não come nada. Agora também não vai comer o queijo, o ovo. Então, assim, a resistência dos mais velhos é maior. É muito maior. Essa frase, né? Já não come nada. Como se carne fosse tudo, né? Ele come muito mais. Né? Na verdade, ela come tudo, né? Agora você imagina nesse cenário, com a sua mãe, se os seus filhos resolvem não comer. Eu acho que ela enlouquece. E é o que acaba acontecendo muitas vezes em consultório, né? A criança, o adolescente, que resolve, que quer mudar, que quer fazer uma transição. E o pai é resistente àquela mudança. E os avós, né? Então, os avós... Os avós, então, nem entendem isso, né? Então, porque você vai ser uma grande influenciadora dos seus filhos, possivelmente, de repente eles podem querer, e você vai entender todo, vai ser muito... Agora, para os avós... O meu filho mais velho, você tocou num ponto interessante, meu filho mais velho, ele já era super julgado por nunca ter gostado de queijo. Ele nunca foi afim, nunca curtiu nada com queijo. Ele comia o queijo na pizza, assim, mas se tivesse muita mussarela, ele já catava um pouquinho, já tirava, né? E ninguém entendia aquilo, né? E eu me lembro de quando eu virei vegana, ele falou assim, mãe, posso fazer um pedido? Ele era pequenininho, né? Faz um pão com cebola ao shoyu para mim. Cara, e aí ele levou para merenda, eu falo, faço, filho. E ele adorava cebola ao shoyu, porque ele comia no bife, mas ele gostava mais da cebola ao shoyu do bife. E um dia ele pediu, mãe, posso levar um pão com cebola ao shoyu? Porque aí ele começou a perceber, cara, não tem problema eu não gostar de queijo, sabe? E tá tudo bem, né? Mas assim, isso é um ponto que... Por isso que eu acho que com os meus filhos a coisa foi natural, apesar deles gostarem muito de carne, eles gostam. Por exemplo, existe um acordo lá em casa que eu não... Falei para eles, gente, chegou num ponto que eu não consigo mais manipular a carne vermelha.
para vocês. Temperar, né, para fritar para eles, porque às vezes Aham. eu preparo alguma coisa. Eu falei, cara, até o frango eu vou, a carne moída eu preparo para o molho do macarrão, mas assim, manipular a carne vermelha. Então, quando eles querem, eles mesmos vão no mercado, compram, usam a cozinha, preparam para eles e eu não... Porque eles já estão grandes, né? O mais velho está com 21, vai fazer 21, e o mais novo está com 17. Então, eles já tocam sozinho esse barco, sabe? De preparar a sua própria carne vermelha. E o resto eu ajudo, colaboro e tal, mas assim, não me chama mais para manipular a carne vermelha, que já começou a não ser legal, sabe? E que bom que eles respeitam, né? Sim, esse apoio é muito importante. E em relação a essa parte de criança, eu acho que são os principais estigmas com a alimentação vegetariana. É a criança que fala, não vai crescer, não vai afetar o crescimento. Vai ficar fortinho, né? É gestante. E o atleta. Pois é, exatamente isso que eu ia falar agora. E o atleta, como que isso impacta em relação Como foi, assim, essa transição? Nossa, assim, você não come proteína? Como você é atleta, né? As perguntas tradicionais, né? Assim, Porque associam proteína à carne, É, né? não, e é engraçado, porque quando eu comecei a correr em 2008, né? Por pura influência do recém-chegado marido. Então, ele já corria há muitos anos e tal, e eu, para entrar, a gente compartilhar alguma coisa juntos, eu aderi à corrida também. E aí, foi ficando legal, curti, né? E é óbvio, quando você faz uma coisa que você gosta, né? Então, assim, a performance vai melhorando naturalmente porque você está curtindo aquilo. Então, toda provinha, toda hora tinha uma meta de uma provinha, e de repente você vira vegana e... Mas você corre, não come nada, né? Porque assim, as pessoas acham que eu não como nada, né? E assim, pra mim foi exatamente o oposto. Primeiro, quando, por exemplo, eu parei de comer carne, eu tinha, assim, meu intestino não funcionava, gente. Assim, eu sofria. E toda vez que eu comia carne, a coisa era pior. Eu já sabia. E vou comer carne aqui hoje, eu gostava muito, comia muito. E já sabia que eu ia passar uns dias sofrendo. Então, isso foi... quando eu parei de comer carne, que achei que era pior, assim, cara, vai ser a coisa mais difícil da minha vida, ela vai ser largar a carne vermelha. Foi a coisa mais fácil. Assim, a mais fácil de todas. Por quê? Porque realmente teve um efeito direto no meu corpo. Então, quando as pessoas perguntam, né, como você falou hoje, hoje a sua causa é animal? Hoje pode ser. No início não foi. Eu estava buscando bem-estar e saúde. Tudo começou com um artigo científico que eu e meu marido, a gente leu, e estava lá comprovada a relação do câncer com o consumo da carne vermelha, embutidos, etc. Que é um assunto batido, né, hoje em dia. Sim, a alimentação vegetariana, ela tem um impacto, né? A alimentação vegetariana equilibrada, como qualquer outra alimentação precisa ser. Mas ela tem um impacto na saúde, assim. Hoje tem vários estudos que mostram a redução, né, tanto na prevenção quanto no tratamento, a melhora das doenças crônicas não transmissíveis com a alimentação vegetariana, desde câncer, né, câncer coloretal, hipertensão, diabetes, obesidade. Então, a alimentação vegetariana, ela tem um lado de saúde importantíssimo. E a causa animal não é a única causa para o vegetarianismo. A gente tem a saúde, a gente tem religião, a gente tem a causa animal, a gente tem sustentabilidade. Então, cada um tem a sua causa e, no final, eu acho que a gente abraça um pouco de tudo também, né? É isso, porque eu acho que tudo, de alguma maneira, se identifica com o teu estilo de vida e que você quer para o futuro, né? Então, quando eu parei de comer a carne vermelha, em relação ao desempenho como atleta, eu senti melhoras. Eu senti realmente melhoras. Por quê? Porque eu também me preocupei em estudar, né? Porque, assim, de novo, as perguntinhas são chatas e são tradicionais e repetitivas, mas e a proteína, né? Então, assim, lógico que isso bateu também. A gente tinha que saber qual proteína, como botar proteína na alimentação. E talvez não vai ser tão trivial como se eu estivesse comendo um pedacinho de bife, né? Então, óbvio que a gente estudou. Então, leguminosas, que é uma coisa que eu sempre amei, foi uma festa, né? E aí você sai, e eu acho que também uma coisa legal dizer que quando a gente vira até mesmo vegetariano, quando você avança para um vegetariano estrito, né? E ainda quando você pensa no veganismo como estilo de vida, você começa também a ter um leque de coisas que você nem sabia que existia. Eu não sabia que existia uma coisa chamada tofu, gente.
né? Eu não sabia da versatilidade do grão de bico. Né? Exatamente. Então, assim, o grão de bico, você faz um mundo com o grão de bico. Né? Isso é um ponto super importante, porque é o que eu falo muito, assim. Para você virar vegetariano, né, um dos grandes erros quando a gente pensa no vegetarianismo ou na transição para o veganismo é o só pensar em tirar. A gente só pensa, eu preciso tirar a proteína animal, eu preciso tirar o que é de origem animal. Mas o que você vai usar para substituir? O que você vai acrescentar na alimentação? Quais são os novos sabores que você vai experimentar? Quais são as novas combinações de leguminosas que você vai colocar, né? Ampliar o seu consumo. Porque é isso, pode não ser tão trivial quanto simplesmente comer uma carne. A gente precisa aprender a combinar as proteínas de origem vegetal, e a gente acaba, acho que embutido, se preocupando mais com a saúde, né? Porque a gente amplia muito o que a gente come, o leque que a gente come. Outro estigma, eu acho que é um pouco da monotonia alimentar do vegetariano, mas é completamente o oposto. Eu acho que a gente abre muito mais o leque, porque a gente tem que se preocupar com certas coisas que a gente começa a aprender, experimentar novos sabores, e acaba tendo uma alimentação muito mais diversificada, colorida, prazerosa e saborosa. Exatamente, né? Quinoa também é um outro exemplo que eu não sabia que existia. Né? Que é delicioso. Que é maravilhoso. delicioso. E é engraçado, porque também vem outras coisas, né? Pensando até em veganismo, hoje a gente, sei lá, eu hoje vou num lugar, por exemplo, comprar uma bolsa e pergunto, é de cor? E a pessoa animadíssima, E eu falo, então não serve. Obrigada. Então, assim, porque Sim. tem essas coisas também, né? E aí é que tá, eu acho que essa questão da alimentação, pensando na gente bem alimentado, porque é isso, se você tem bom desempenho na parte, não só como atleta, mas em várias outras, no dia a dia, né, como pessoa que quer estar bem, que quer estar saudável, você tem um mundo de opções que antes a gente não cogitava como opção, né, as próprias... as castanhas, de um modo geral, né? Que assim, a variedade disso, Sementes. né? Sementes, gente, eu amo. Salada nunca mais foi a mesma, porque agora você põe semente, tem um crocante que eu amo, né? Por isso que é isso, aumenta a variedade, né, dos legumes, das verduras e sementes. O prato deixa de ser aquele prato todo divididinho para ser um prato diverso, né? Que você consegue colocar ali macro e micronutrientes de formas espalhadas. Você fala uma coisa que assim, e que a gente precisa deixar claro que proteína é um nutriente, não é um alimento, né? As pessoas que não falam proteína imaginam uma carne, mas não, a carne é um alimento que é uma fonte de proteína. Como o feijão é um alimento que é uma fonte de proteína vegetal. Então assim, as pessoas têm que parar de achar que, não, então você não come as proteínas? Não, eu como, eu só não como carne. Entendeu? Isso é uma boa resposta, hein, pra você. Isso é uma boa resposta. Porque as pessoas têm um péssimo hábito de achar que proteína é como assim, não, então eu tô comendo, você come vitamina A quando você come mamão? Não, gente. Ninguém pergunta isso. Né? Então assim, que isso fique claro, que as pessoas começam a querer tirar ou colocar coisas na sua vida, falando em nutriente. Nutriente é uma coisa, né? O alimento é outra, completamente diferente. E eu vejo muito isso até em planejamento alimentar, Pois assim, é. porção de proteína. Aí são as proteínas animais. Eu falei, gente... Oi? Pois é. Cadê, né? Então não tem proteína mais nada, né? Proteínas Então, assim, também, então assim, essa divisão realmente é... Não, e eu acho até que a indústria vem muito, né? O comércio com aquela coisa assim, leite vegetal. Por que ele tem que ser leite vegetal? Porque ele não pode ser um suco. Bebida vegetal. Né? Bebida Não pode ser uma vegetal. bebida vegetal. Mas não, aí as pessoas pensam no leite e acaba vindo os erros, porque você está usando um leite vegetal que a gente sabe que tem menos proteína do que tem o leite de vaca. Ele tem menos alguns nutrientes do que tem. Então, assim, para que botar o mesmo nome na mesma coisa e que gera problema? Aí você exclui um, põe um outro achando que tá substituindo. Exato. E não tá, então, né? as pessoas que fazem esse tipo de transição sem buscar ajuda de profissional, Exato. Eles fazem exatamente isso. Vamos trocar... É tudo leite, né? Teoricamente, eles acham... então eu tiro leite animal, leite vegetal. Acha que tá trocando cálcio, né? Ali, e na verdade não vai estar. Então, assim, a gente consegue, né? A gergelim é riquíssima em cálcio. Você consegue utilizando os alimentos
E aí, sem a ajuda do profissional, é onde vem... Às vezes vem o erro, Vem né? o erro, A vem indústria uma faz falha. muito isso. Não, e tem o povo que acha que cogumelo é fonte de proteína. Pois é, exatamente Isso, onde isso, eu isso é quero. uma dúvida comum. Assim. Todo Eu mundo não sei de faz onde vem, isso, mas né? isso é uma dúvida comum. Eu acho que isso vem um pouco da composição do prato, sabe? Que aí bota ali como se fosse o cogumelo, tirou a troca. Tirei o leite, botei o leite vegetal. Tirei a Exatamente. carne, botei o cogumelo. É Acho que isso. vai nesse caminho, nessa configuração de prato que tem que ser divididinho, assim. E na verdade não é. Ontem eu vi até uma nutricionista, um post de uma nutricionista que eu achei muito legal. Ela fez aquele post tradicional, sabe? Dividiu o prato, né? Sim. Em 3/4, 2/4 e metade de legumes, verduras. E aí ela botou assim, o arroz, que seria o carboidrato do prato, e ela pegou o feijão e jogou no mesmo buraco que a carne. Apesar de ter carne, né? Tinha um pedaço de carne, Aham. frango, não sei. Mas o feijão estava lá. E aí, 1/4 do prato de proteína. Que eu achei interessante, porque as pessoas põem assim, Não arroz e faz feijão e a aham. proteína. Não, feijão é proteína. Então vamos botar ele no buraco onde tem que estar. E ela dividiu isso de uma forma, foi fantástico. Mas assim, é importante que as pessoas comecem a ficar atentas a isso. Eu, por exemplo, já recebi muito filha de amigas minhas que as meninas falam assim, eu quero virar vegetariana, vegana, não sei o que e tal. E elas às vezes falam assim, não, primeiro você vai lá na tia Paty, que você, pra olhar. Porque muitas delas não comem legumes e verduras. Não, é o que eu falo. Eu recebo, às vezes, adolescente que quer virar vegetariana, mas não come vegetal. Pois é. Aí fica muito... é aquilo que a gente... Eu tenho visto, assim, muito isso. Porque hoje em dia, não sei se está relacionado à escola, mas as crianças e os adolescentes, eles têm vindo muito mais com uma consciência de Sim. sustentabilidade, uma consciência da causa animal. Isso é dito, exatamente. No colégio Isso acontece. é excelente. Só que, ao mesmo tempo, eles vêm com um paladar muito infantil. Então, eles pensam em tirar a carne. Exatamente. Mas eles não pensam em colocar. E aí acabam tendo uma alimentação vegetariana, que isso é um ponto extremamente importante. Vegetarianismo não é sinônimo de saudável. Se você for com vegetariano certeza. comendo hambúrguer vegetal, que imita carne, macarrão e batata frita, isso não é uma alimentação saudável, isso não é uma alimentação equilibrada. Então, a gente precisa aproveitar essa consciência de sustentabilidade, da causa animal, de preocupação com o futuro do planeta, e transformar isso numa alimentação saudável. Mas é um trabalho difícil, porque no paladar infantil... Não, acaba acontecendo que a introdução alimentar acontece em outro momento. Exato. A gente aproveita, a gente pega lá aquele menino de 13, 14, 15 e faz a introdução alimentar ali. E vamos começar agora a aprender. E aí, vamos falar, já que a gente está falando de introdução alimentar, é possível um bebê, uma criança pequena, ser vegetariano? Com certeza, imagina tudo que a gente falou aqui, com certeza conseguimos que ela seja sim, tá? Isso acontece, isso é até muito interessante, porque quando você pega uma criança com 9 meses, 1 ano de idade, possivelmente isso é uma vontade dos pais, óbvio, e aí você quer colocar aquele tipo de alimento para a criança. E eles têm muito receio, porque eu brinco, mas é de verdade, mãe, quando ela nasce, mãe já é culpada, né? Então ela tem muito medo de fazer algum mal para a criança, então ela normalmente busca ajuda para não tentar fazer sozinha, para não acontecer nenhuma falha. Então a gente consegue fazer aquela distribuição, a monotonia alimentar, ela não acontece, né? Não fica naquela coisa, hoje qual é a refeição do dia? Arroz, feijão e carne, né? Os adolescentes, é muito comum você pegar um prato de adolescente que não tem nenhuma verdura, é muito comum. E assim, não precisa nem ter, a gente está dentro do consultório, você pode ir para um shopping e se você observar, isso é muito comum, você ter o arroz, o feijão e uma carne, um frango. Uma batata, uma farofa. Uma farofa, batata, esse é um prato muito tradicional e muito comum de você conseguir ver. É um prato brasileiro, né? Quando você pega uma criança em que os pais têm essa proposta de oferecer uma alimentação vegana, vegetariana, você consegue ali, naquele momento, fazer a introdução de diversas texturas, de diversos tipos de alimentos que são fonte, que não vai ter no animal, né? Que eu falei do gergelim rapidamente, mas a gente consegue o ferro ali, que você pega um pouquinho do brócolis, e você consegue fazer um prato todo equilibrado, pensando só nos vegetais. E mudando a textura de acordo com a idade da criança, enfim, mudando, quando eu falo de textura, mudando o preparo de fato, uma coisa assada. A gente pode, né, hoje,
a gente consegue, por mais a gente falou um pouco da indústria, mas hoje muito mais, a gente consegue ter um pouco mais acesso do que se a gente falasse sobre esse assunto há 10 anos atrás. Porque não era dito, né? Era impossível. De fato, se você chegasse e falasse, olha, eu não como mais carne, todo mundo falou, olha, mas você vai ficar anêmica. Isso também é uma coisa que é dita. Você vai ficar anêmica. Enfim, aí o estigma eu acho que era até muito maior. Então, hoje você consegue fazer substituição. Eu não gosto de usar essa palavra substituição. É melhorar o padrão alimentar, né? Com diversos alimentos. O tofu era muito mais difícil de você achar, entendeu? Com certeza. É isso, acho que hoje ela está muito mais próxima, essa conscientização da alimentação vegana, vegetariana, é muito mais próxima da população se a gente conversasse há 10 anos atrás. Mas é super possível, é muito interessante, e eu falo que quando eu monto um plano alimentar, né, com um paciente que é vegano, vegetariano, a gente consegue brincar com as receitas, quem gosta de fazer a comida, e eles normalmente topam as coisas, eles aceitam, né? O onívoro, na verdade, ele não, isso não, aí inventa muito, aí a gente tem que entender que a gente não pode muito, não, isso é possível, isso dá para acontecer, às vezes as coisas têm que ser muito práticas, né? E o vegano vegetariano, ele se permite, é isso, acho que é isso, ele se permite. E aí você imagina, né, uma criança ali com 1 ano de idade, tendo acesso a diversos alimentos que são diferentes, tendo esse contato, que muitas vezes ela pode negar alguns alimentos, como qualquer criança. É isso, qualquer né? alimentação. E qualquer tipo de alimentação, exatamente. E aí ela vai se adaptando, vai conseguindo construir um prato equilibrado. E eu acho que a grande vantagem nesse ponto é porque a criança, quando os pais querem tornar a criança vegana e vegetariana, ou vegetariana, enfim, eles buscam uma ajuda de um profissional. Diferente do adulto, que o adulto, ele, não, já sei o que eu tenho que fazer, e acaba indo, e às vezes... E fica naquele clássicozinho, né? Você pega um alimento das verduras, um alimento do legume, um arroz, um feijão e uma carne. E aí você vê que o pediatra faz isso, né? Quando vai introduzir uma alimentação na criança. Você pega um alimento de cada grupo. Não, você pode botar... Às vezes, é engraçado, a minha mãe às vezes tem dificuldade de falar assim, você botou couve-flor e abóbora e vagem no seu prato? Eu falei... Por que você pode botar um, sabe? Assim, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Eu não sou vegana, não sou vegetariana, e acho até que é importante a gente deixar claro que também não é uma obrigação, e não quer dizer que quem come carne fica doente, muito pelo contrário. Eu só acho que cada um tem a diversidade está aí, a gente pode fazer o que achar melhor para o seu próprio corpo, né? Exatamente. Mas não tem que abusar e não tem que achar que quando você tirou a carne, então ficou doente. É uma criança doente, é uma criança... do certo e do errado, pode, não pode, fica tudo muito... É a questão do o equilíbrio é tudo, né, gente? Porque as pessoas também têm isso. A alimentação hoje em dia acho que é um problema. Não pode comer carboidrato que engorda. Não, você não pode comer excesso de carboidrato, mas você pode comer carboidrato. Um tipo de carboidrato. E tipos também, você pode variar, você pode tirar... Eu trabalhei numa creche e que eu botava no cardápio das crianças, pequenininhas, né, de 1 ano e meio, 2 anos, alface, tomate, e a mãe às vezes falava assim, mas você tá dando alface com tomate? Isso é comida de dieta. Eu falei, mas se ele aprender a comer hoje, ele não vai precisar fazer dieta nunca mais, né? Porque assim, isso. Você não dá um alface para uma criança porque você acha que alface é uma coisa que não tem... Não, tem nutrientes, tem tudo. Então, é desmistificar que os legumes podem, né? Eu ouvi uma coisa outro dia que eu fiquei assim, eu acho que a gente está comendo tão mal, de uma forma geral, que comer bem virou sinônimo de fazer dieta. É verdade. Com certeza. E dieta ruim, né? Porque assim, dieta parece que é uma coisa absurda, comer né? bem virou sinônimo de dieta, assim. E não é, a alimentação não pode ser mais um problema na nossa vida, né? Exatamente. E eu acho que o que você falou do vegetariano se permitir mais, de topar mais coisas, eu acho que isso tem 2 fatores. Eu acho que a gente se preocupa mais acaba tendo uma preocupação maior com a saúde. Certo. E tem uma causa por trás. Então, eu acho que isso ajuda, né? Isso move um pouco mais. E a alimentação vegetariana é isso. Ela quando equilibrada, assim como qualquer outra alimentação, ela é viável para qualquer estágio da vida. Desde criança, gestante, atleta. Então, a gente precisa desmistificar muito essas coisas. Isso, que eu acho que é importante mesmo. E aí, uma pergunta.
a gente sabe que muitas coisas vêm de fora, né? Muitas dúvidas, muitos julgamentos, muitas preocupações, do tipo, vai ficar fraca, você é atleta. Mas você teve alguma preocupação? Você teve alguma coisa que te fez pensar, algum ponto de dúvida? Como é que foi isso pra você? Eu acho que para mim foi um caminho muito tranquilo e natural. Primeiro porque eu me preocupei. Então, eu de fato, num primeiro momento, não procurei nenhuma orientação nutricional, num primeiro momento. O que hoje eu não aconselho, assim, né? Porque, querendo ou não, você banca a louca do carboidrato mesmo, né? Você vai botando um monte de coisa e aí, às vezes, te falta um pouco de orientação. Mas como depois eu fui lendo muito e fui entendendo um pouquinho, fui buscando informação. E aí eu via que tudo era muito viável. Então, num primeiro momento, mesmo sem orientação de um profissional, eu estudei muito. Então, eu acho que foi natural. E o meu marido já tinha virado vegano. Porque eu não acompanhei, né? Nós paramos de comer carne vermelha juntos, paramos de comer o frango juntos. O peixe eu ainda fiquei um tempo, ele parou. E aí, quando ele parou o peixe, ele radicalizou e já foi pro veganismo, né? Que é o que a gente mais escuta dizer que nós somos radicais. E aí ele foi pro veganismo. Eu ainda fiquei um tempo, aí parei o peixe, aí fiquei um tempo ainda com o ovo e os derivados do leite. E aí, à medida que ele também ia estudando muito, ele ia compartilhando comigo, a gente ia trocando e eu acabava vendo que era viável, né? Lógico que num primeiro momento bateu uma insegurançazinha do... Por exemplo, eu vivia sendo elogiada quando eu fazia meus check-ups da minha vitamina D, né? Aí eu ficava toda boba. Nossa, tem uma vitamina D maravilhosa. E eu falava, gente, aí eu vou parar de comer o ovo, cadê minha vitamina D, né? É muito mais relacionada com o seu esporte. Exatamente. 7 dias na E aí eu não semana. fui entendendo isso, né? Que eu falei assim, gente, peraí, a vitamina D não tá só no ovo, né? Então, assim, vamos tirar vamos desmistificar, né? Como a gente tá, uma expressão que a gente está usando muito aqui. Então, foi assim. Então, acho que foi natural, eu fui evoluindo e eu fui ficando confortável por conta disso que você tinha falado, né? Do se permitir, né? Então, eu fui lá e falei, gente, a berinjela, olha que legal, né? Fazer diversas formas. E eu, antes, você gosta de berinjela? Não, não gosto. Não gosto de abobrinha, não gosto de berinjela, não gosto de abóbora. E aí eu fui comendo e fui falando, nossa, eu gosto de abóbora. Gente, Eu churrasco gosto de de berinjela e abobrinha é sensacional. Gente, É maravilhoso, né? eu amo. Hoje eu amo, assim, berinjela pra mim é uma coisa, assim, extremamente versátil também. Mas a gente é nutricionista. Se você come berinjela lá, já vem o nutricionista. Não, e tem muito isso, né, da comida, assim, nossa, mas você tá fazendo dieta? Não, não tô fazendo dieta, eu tô comendo o que agora eu botei na minha vida, né? Então, e assim, é engraçado, porque isso puxa para uma outra questão que eu acho que é legal a gente falar também, que é assim, o que faz com o vegano? A gente convida para o churrasco, sim ou não, né? O que faz com o vegano? O que faz? Ai, meu Deus, tem um vegano, o que a gente faz com o vegano no churrasco, né? Porque ele fala assim, você quer ir no churrasco? Gente, eu não perco a social por nada na minha vida. Exato, mas eu a não ideia é que perco. uma coisa Me tem a ver com a chama outra. pro churrasco que eu Me quero chama, ir. Chega de churrasco, minha berinjela, tá tudo Me certo. excluir do churrasco, Não, dá porque pra eu fazer não... um monte de coisa, né? Mas aí também, aí que vem outra coisa, né? Aí, por exemplo, a gente vai botar uma abobrinha na brasa pra você, né? Uma berinjela na Assim, brasa. você sendo convidada, chegando no... E aí eu falo, tá legal. É porque assim, gente, uma coisa que também é muito comum é, por exemplo, vou viajar, né? Aí paro num restaurante, tem opção vegetariana, tem opção vegana? Aí a pessoa fala assim, nós temos umas saladas. Eu falo, gente, eu tenho fome. Eu sou uma pessoa que eu tenho fome, né? Até pela prática da atividade física, eu tenho fome. Então, assim, se eu fosse comer só salada, na boa, pra mim não rola, eu não curto. Sabe? Eu vejo amigas minhas que não são veganas, não são vegetarianas, que almoçam salada e estão super satisfeitas. Isso não me sacia. Então, assim, não curto só a salada, não curto só a abobrinha, não curto só a berinjela. Mas tem tanta coisa que pode ser. Sim, na verdade, para além se duvidar, disso, tem mais coisa quando você chegar num restaurante do que pro... Pois é. Exatamente. E aí, se você for olhar. e aí, quando você vê... E outra coisa, né? Pô, a farofa, se tiver uma só de alho e cebola, que é uma delícia. Uma delícia, por tá sinal. ótimo, né? Assim, só não bota o bacon. Né? Vai preparando a farofa e essa parte aqui eu vou tirar pra vegana chata que vai vir. Né? Mas assim, tem como fazer, não é trabalhoso, não...
Porque é isso também, acho que as pessoas associam essa coisa. Não, se a gente pensar num churrasco que você foi convidado, né? Eu parei agora aqui pra pensar, finge que ninguém sabe, você chegou no churrasco agora nesse momento. Churrasco tradicional. Você vai ter sim, você vai ter ali a farofa que sem bacon, imaginando que a carne vai estar só lá dentro na brasa, né? Você tem arroz que tem lá dentro, você A vinagrete, né? Que você vai fazer também. Às vezes tem salada de grãos, né? Muitos churrascos já colocam essas saladas e acabou. A gente tem uma banana Gente, assada. é uma refeição, ninguém morreu, Tem né? uma sobremesa, né? Dá uma banana na brasa. E nada impede você ter na sua bolsa um potinho com castanha, né? E tá tudo bem, sabe? Assim, Pois é. E me diz uma coisa, vamos lá, você é triatleta. Você percebe que você tem, por exemplo, que isso te atrapalha no rendimento, nos teus resultados? Você corria antes de ser vegana. Você percebe alguma diferença? Tipo, não tenho resultado, eu não consigo correr do mesmo jeito. absolutamente. Não fica fraquinha quando você deixa de comer carne? Não. Eu, assim, por exemplo, sempre tive pressão baixa, né? Minha pressão é naturalmente baixa. Então, assim, se eu correr muito no calor, talvez eu sinta a pressão, mas não porque... E já fiz vários treinos, até mesmo em jejum. E, assim, nunca foi uma questão pra mim, tá fraquinha ou não tá fraquinha. Muito pelo contrário. Eu acho que eu tô bem, assim. Rende melhor, hein? Eu acho que exatamente. Eu tenho essa sensação que depois que eu parei, o fato da minha digestão tá fluindo melhor, do meu corpo tá respondendo melhor à minha alimentação, eu acho que eu tenho conquistado, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu ainda era ovolacto, eu tentei minha primeira maratona. Quebrei no quilômetro 15. Cabeça. Foi cabeça, assim, minha primeira maratona. Viajei para fazer minha primeira maratona, sabe? Então, tava lá, largada, aquela coisa, aquele fervor. Quebrei no quilômetro 15. Comecei passando mal no quilômetro 2, foi até o 15. Aí no 15 não deu jeito, parou. E aí eu fui fazer a minha primeira maratona no Rio. Eu não vou viajar, né? Então eu vou fazer em casa, né? Porque se der ruim, tô em casa, eu vou a pé pra casa. E fiz, assim, com a treinadora falando, Fernanda, segura esse pace durante os treinos, né? Que é muito mais difícil treinar para maratona do que fazer a prova. Eu sempre né? digo isso. Então, assim, nos treinos ela botava um pace lá, eu fazia abaixo, ela falava, Fernanda, segura. Porque ela também já sabia da minha história, muito cuidadosa, não queria que eu sofresse mais uma decepção ou me frustrasse. Então, vamos completar, é a primeira, sabe? Gente, a meta, não tinha meta, de repente eu botei uma meta lá sozinha. Tava Falei quietinha, foi lá. Vamos fazer um sub 4 aqui, né? Dá pra tá indo bem. E foi 3,47, sabe? Muito melhor para um corredor, a gente sabe, né? Que falar de 3,59 e fazer 3,47. Já fez um feliz, né? Feliz, sorrindo, sabe? E foi muito bom e eu não senti absolutamente nada. E talvez a minha falta não tem nada a ver com a alimentação. Às vezes, por exemplo, faltou uma musculação, faltou um cuidado maior com outras questões que não tem nada a ver com a parte alimentar. E isso, sim. Eu escuto muito relato positivo de justamente essa questão de melhorar a performance pela parte digestiva, que as pessoas se adaptam melhor a uma alimentação vegetariana e sentem que melhora o rendimento. E, segundo, quando a gente não é vegetariano, quando a gente é onívoro, as pessoas buscam uma causa. Foi a cabeça, ou você não fez a suplementação direito, ou foi a pressão, foi... Quando você é vegetariano, as pessoas tendem a falar, viu? É porque é vegetariano. É isso. Pois é, eu acho engraçado. Você acha o quê? Que porque você não come proteína animal, então você fica fraco? Por isso que eu falei até do fraco, porque as pessoas têm esse estigma de achar que se você não come carne, você é fraquinho, se você não come carne, você fica anêmico, se você não come carne, você não consegue ser um maratonista. Não, você pode ser um maratonista, você pode ser um triatleta, você pode fazer o que você quiser sendo vegetariano, isso não é impedimento, muito pelo contrário, até porque, continuo dizendo, proteína é um nutriente, não é um tipo de comida. E é engraçado porque a Não é gente alimento. encontra essa resistência nos próprios médicos, né? Eu me tratava com uma cardiologista, fiquei uns 7 anos com ela e eu fazia check-up uma vez por ano. E eu falei pra ela, doutora, eu tô pensando seriamente em virar vegetariana, no primeiro momento, né? Que quando eu virei, eu tava fazendo tratamento com ela falou assim, de jeito nenhum, você não pode, porque você tem isso, acompanhava, fazia uma vez por ano check-up, porque eu tinha um acompanhamento, porque tinha um negocinho lá no coração, que era uma preocupação, hoje não tem mais.
Mas na época ela falou, não, Fernanda, nem brinca com isso. Eu falei, quer saber? Eu vou parar de comer carne. Eu vou falar pra ela. E aí eu fui Muito parando bom. e eu fui fazendo os exames e um belo dia, eu já no 3º ano com ela, já 2 anos sem comer carne, ela... Fernanda, seus exames estão ótimos, sabia? São os Olha, melhores seus exames do- indicadores melhoraram a beça. Eu consegui ficar calada. No outro ano eu fui, ela, Fernanda, você tá ótima. Até porque eu sempre tive uma tendência, mesmo quando eu comia carne, isso é importante dizer, a anemia. Né? Ela falou, até sua anemia melhorou. Eu falei, aí eu não aguentei nessa consulta. Eu falei assim, bem, então vou te contar um segredo. 3 anos que eu não como carne, que você falou que não era pra eu parar. Assim, isso tem melhorado, graças a Deus. A informação tem chegado muito mais, né? A relação do vegetarianismo com a saúde tem vindo muito e a gente já tem hoje a comunidade de saúde, né? Sim. Toda muito mais voltada para isso. Mas ainda existe, assim, isso, tá com anemia, então você tem que voltar a comer carne. Isso já aconteceu com vários, já conheci. A Minha carne- cunhada, inclusive, aconteceu isso. O médico mandou ela voltar a comer carne porque ela estava anêmica. A carne não vai resolver sua anemia. Se você tem uma anemia, se você tem uma deficiência, você precisa suplementar, corrigir aquela deficiência. E depois manter isso com a alimentação. E a carne não é o único alimento que tem ferro. Sim. Pois é, né? Mas a gente tá adorando o papo aqui, né? Mas a gente pode ficar aqui o dia inteiro também não, porque o povo não vai Falta história. aguentar ficar escutando a gente aqui o dia inteiro. Mas assim, vamos lá. Fê, você quer deixar algum recado, contar para as pessoas, sei lá, falar alguma coisinha aí para o povo? Eu queria convidar as pessoas para assistir o último Reels da rede social da Sociedade Brasileira de Vegetarianismo, que eles fizeram agora um vídeo muito legal, que eles falam assim, o vegano pode ser assim. Aí mostra uma pessoa com aqueles rótulos, né, estereotipada ali, e depois ele mostra, depois ele fala, mas também pode ser assim, assim. Aí ele mostra vários atletas, pessoas famosas, depois ele fala, as pessoas pensam que o vegetariano come assim, vem um pratão de salada, mas também pode ser assim, aí mostra sanduíche vegano, enfim. Então eu acho que é legal, eu repostei isso nas minhas redes sociais e foi muito bacana, porque é isso, é repensar, sabe? Da mesma maneira que a criança se entrega para o alimento, se entreguem para novos conceitos do que é o veganismo, o vegetarianismo. Então, assim, acho que é a mensagem que eu quero dar, mude seus conceitos, amplie sua visão. Isso é legal. Excelente. Vamos lá, Excelente. Marcelo. Fala aí um pouquinho também. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, tentar entender, né? Conhecer. Eu convido a todos a conhecerem um pouco mais sobre esse estilo de alimentação. Não vou catequizar ninguém, mas é claro que reduzir o consumo de produtos de origem animal é sempre interessante para a saúde. Então, a Sociedade Brasileira do Veganismo, ela tem muito material legal, muita coisa legal. Ela tem o guia para alimentação vegetariana, né? Ela tem a proposta da segunda-feira sem carne, que isso já tem um impacto importantíssimo para o meio ambiente, um impacto importantíssimo para a causa animal e o impacto também na saúde. Então, quem puder, não precisa ser segunda, pode ser segunda, terça, quarta, você pode escolher o dia da Pode escolher semana. o dia. Mas experimentar um dia da semana, assim, sem uma proteína animal, ou pelo menos sem um excesso de proteína animal. Vamos lá, Ju, dá seu recado. Falando um pouquinho, né, até um pouco dos jovens, das crianças, eu acho que nesse aspecto, acho que o importante é a gente ter uma alimentação respeitosa. Eu acho que isso que é para todo mundo, né? Mas falando ali das crianças que de repente já nascem com essa vontade de não quererem consumir uma carne, dos pais terem esse entendimento, né? Eu acho que a alimentação respeitosa com a criança, abrir um leque, né? Permitir que ela consuma outros alimentos, se permitir, né? Eu acho que isso é muito interessante, vai muito além. O momento da alimentação, o momento da refeição sempre tem que ser prazerosa. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, independente se é onívoro, se é vegetariano ou vegano. Então, eu acho que o meu recado, pensando ali na criança, é muito relacionado a isso, né? O comportamento da relação dos pais com a criança, o respeito, né? Que a gente muitas vezes comentou aqui, que não é que falte respeito, é que, na verdade, são gerados muitos rótulos, muitos estigmas, que algumas
É porque hoje você está madura, você tem uma formação, você leu um artigo, você entendeu que o seu caminho, um médico te falou e mesmo assim você foi contra aquilo. Se você pegar uma criança, um adolescente, ele não vai fazer isso. Ele não vai... ele tem uma vontade, ele tem um desejo, ele queria muito, mas ele não vai fazer. Então, de repente, acho que ouvir aquela criança, estar ali com aquela escuta, com aquela voz ativa, acho que esse é um recado que é importante ser passado. É importantíssimo, assim, eu passei por isso. É, Eu nunca gostei de carne. Nunca, nunca. Eu sempre fui uma criança que eu rejeitava a carne. E as pessoas à minha volta, por falta de informação, né? A gente tá falando de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Nem estamos julgando Não, é falta de informação, mas era tipo assim, come só a carninha. E era a única coisa que eu não queria comer no prato. Eu levava uma hora sentada na mesa para conseguir comer aquilo. Então, isso é um recado importantíssimo, importantíssimo. É isso aí, gente. Nós tentamos trazer aqui um pouquinho de informação sobre veganismo, vegetarianismo e dizer que aqui na Ipanema Health Club a gente tem um time que está bem estudado, bem fundamentado para poder trazer o melhor para vocês. Muito obrigada por todos. Até a próxima.